Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Como prometido, ontem eu dei uma palestra no primeiro congresso de nutrição vegetariana que foi organizado pela Plenitude e que foi idealizado pelo Dr. Eric, meu colega médico que é nutrólogo. E nessa palestra eu falei sobre soja, hormônios e câncer, o que era verdade. Então prometi para todo mundo que eu ia dividir essa palestra e publicar no YouTube uma sequência de vídeos relacionados a essa palestra. Para quem foi na palestra puder assistir, pode assistir de novo, pode compartilhar, e para quem não foi, para ter a oportunidade de poder saber o que aconteceu lá no congresso, tá ok? Então vamos lá. Bom, nesse vídeo eu vou falar para vocês da influência do consumo de soja nos hormônios masculinos. É uma grande dúvida, né, se o hormônio que é a isoflavona, que é um fitoestrógeno, se ela pode interferir nos hormônios masculinos, então seja na fertilidade, né, prejudicando a fertilidade masculina, ou então com relação à diminuição de outros hormônios e feminilização, como por exemplo o aparecimento de efeitos adversos como a ginecomastia, como seria esperado um efeito estrogênico, tá bom? No outro vídeo a gente vai falar que isso não acontece, o fitoestrógeno tem uma potência muito menor do que o estrogênio. E o fitoestrógeno é diferente do estrogênio. Plantas não têm estrogênio. Quem tem estrogênio é mamífero. Então não tem como a soja ter estrogênio, tá bom? Então vamos lá, separei esse artigo muito bacana, que na verdade ele é uma revisão sistemática, sequenciada de meta-análise, né, dos dados, que envolveu 32 estudos placebo-controlados com soja e não com soja, com isoflavona e sem isoflavona no caso, tá ok? Então foram compostos aí desses 32 estudos 36 grupos de tratamento e tinham diferenças, né, de menos de 5 gramas ao dia de isoflavonas, de 5 a 20 gramas ao dia, ou de 21 a 45 gramas ao dia, ou acima de 45 gramas. Para que é isso? Para olhar se tinha um efeito dose-resposta. Quanto mais se come, pior é o efeito, ou maior é o efeito, tá ok? Como resultado, os pesquisadores observaram que não existe efeito significante, ou não existiu efeito significante, da proteína da soja ou da isoflavona, se consumidas, influências na testosterona total, no SHBG, que é o bind, né, que é o ligante da testosterona livre, e do índice de androgênio livre também. Okay? Então essa meta-análise conclui, né, ou sugere, que nem as comidas à base de soja, nem as que são nem os divididos que são suplementados com isoflavona vão alterar os seus hormônios masculinos. Bom, então esse é um gráfico de floresta, né, visto na meta-análise. Para a testosterona, o diamante ele tem que ficar distante ou não encostado nessa linha zero, tá bom? Então ele ultrapassa essa linha zero, estatisticamente não significante, assim como o SHBG também, como eu já tinha falado para vocês. Bom, mas sim, existem relatos de caso de efeitos adversos do consumo de soja e derivados, né, ou isoflavona, e aparecimento de efeitos indesejáveis. Né? Então, por exemplo, nesse estudo aqui, ó, é um relato de caso de hipogonadismo, né, e disfunção erétil associada ao consumo de soja. No entanto, né, esse indivíduo, que é o relatado no caso, ele estava consumindo uma larga quantidade, uma grande quantidade de soja, equalizando aí 360 miligramas de isoflavona por dia. Né? Tinha leite de soja, tinha cookies, tofu, molhos à base de soja, né? Grãos de soja. Então coloquei uma tabela aqui para vocês de um outro artigo, dizendo que 360 miligramas, se a gente pegar, por exemplo, de leite de soja, tem perto de 11, né? Então seria pelo menos quase 10 vezes, 30 vezes isso aqui, né? Então fica muito complicado, né? Ou seja, a quantidade que ele ingeriu não é uma dieta que é adequadamente balanceada. Então ele comia de 10 a 20 porções de soja, dependendo do alimento, isso pode ter dado algum efeito colateral, né? Outro relato de caso também, que é um caso de ginecomastia, publicado em 2008, e o relatado nesse caso, né, copiei o trecho exatamente do artigo nesses slides, né, ele descrevia aí um consumo de 3 litros de leite de soja ao dia. Então, quem em bases normais consome 3 litros de soja ao dia, né, talvez seja muita coisa. Então, dentro de uma dieta balanceada, você colocar porções de soja, 1, 2 porções de soja ao dia, isso provavelmente não vai ter nenhuma intercorrência. Por quê? Porque as fontes proteicas principais
da dieta vegetariana e da dieta vegana, principalmente a vegetariana estrita, né, que é a dieta vegana, você vai ter as leguminosas, você tem ainda a proteína que é associada às oleaginosas, né, aos cereais, como por exemplo a aveia. Então, uma dieta balanceada não vai conter 10 a 20 porções de soja, como foi o caso desses indivíduos, tá ok? E uma pergunta que sempre fazem é da proteína isolada de soja. A proteína isolada de soja, ela tem 90% menos isoflavonas, né? Então isso é uma coisa bastante interessante também para quem é preocupado com a isoflavonas, embora 2 artigos aí já tenham dito que não. E um outro artigo, né, falando, como eu já disse, dos hormônios e agora falando da fertilização. Então, esse estudo foi feito num centro de fertilidade, é um estudo de acompanhamento longitudinal, né, ao longo do tempo, estudo de coorte, pessoas de 18 a 51 anos, então 182 casais procurando a fertilização, e eles fizeram um inquérito alimentar tanto da potencial gestante quanto do parceiro dessa gestante para ver se tinha alguma influência, né? Então, o consumo de soja em homens, nos parceiros, não foi relacionado a desfechos clínicos desfavoráveis, ou seja, não é que piorou a qualidade do espermatozoide, ou eventualmente diminuiu a quantidade de espermatozoide, ou diminuiu as taxas de fertilização, tá bom? Então esse foi o vídeo de influência do consumo de soja nos hormônios masculinos, é o primeiro da sequência, e eu vou gravar mais outros para vocês poderem compartilhar, tá bom? Um grande abraço!